Assim como no módulo básico, a gente vai finalizar esse módulo intermediário levando em conta alguns pontos que a gente vai utilizar para tomar ação baseado nessas nossas planilhas. Além de adicionar novos pontos que a gente tem que estar atento enquanto a gente estiver desenvolvendo as nossas planilhas, análises e também pensando como que a gente consegue gerar ação baseada naqueles dados. E na parte da coleta, a gente pode ver que nós temos como definir o tipo de informação. Essa parte é muito importante e vai ficando cada vez mais fácil conforme você vai fazendo suas planilhas. Quando você faz seu primeiro relatório, por exemplo, você vai ter um feedback, ou seja, você vai entender qual foi o impacto dele na sua vida profissional e também o que você pode fazer para melhorar. Seja para você conseguir convencer mais facilmente alguém ou para fazer com que você consiga mudar a opinião de alguém referente a algum assunto. Além disso, vai ficar cada vez mais fácil você justificar mudanças na sua empresa ou até mesmo direcionar os seus esforços no seu negócio. E por que eu digo isso? Como a gente começou a utilizar fórmulas lógicas no nosso módulo intermediário, a gente vê que a gente precisa de muita informação para conseguir lidar com aqueles dados. Para conseguir fazer um filtro baseado no dia da semana, por exemplo, ou para levar em conta o consumo do combustível dos veículos e relacionar isso com a venda. Esse tipo de demanda de informação fica cada vez mais fácil de ser percebido quando você começa a fazer seu relatório e você vê quais pontos você pode melhorar ou você recebe novas demandas, gerando necessidade de dados diferentes ou até mesmo mais conhecimento no Excel para que você consiga chegar naquele resultado desejado. Então, em resumo, para você definir o tipo de informação que você precisa, é uma questão de prática e também pode ser uma questão de pesquisa, porque você pode pesquisar na internet como pessoas que estão num setor parecido com o seu estão realizando esse tipo de análise, ou que tipo de métrica que elas utilizam para se basear na sua tomada de decisão. Agora, no processamento, a gente tem dois novos pontos. O primeiro deles é a lógica. Isso é quase um ponto complementar à questão de como definir o tipo de informação que você vai coletar, porque a sua lógica depende diretamente dos dados que você tem. Se você tiver mais dados, por mais que você não os utilize no primeiro momento, vai ser mais fácil para você conseguir fazer análises no futuro. E às vezes, até mesmo se você visualizar a informação que você tem, você pode ter novas ideias de maneiras de você analisar aqueles dados. E o segundo ponto, a conectividade, está diretamente ligado à questão de como que você armazena suas planilhas e como que você faz o registro da sua informação. A gente viu que eu possuí informações que nós utilizamos no nosso segundo relatório, no nosso primeiro relatório. E às vezes, quando você tem um relatório dinâmico, por exemplo, onde as pessoas colocam constantemente essa informação, você vai precisar criar uma conexão direta com aquela outra planilha. Sendo assim, você precisa verificar uma maneira de você lidar com essa informação e traduzir ela para que você consiga utilizar na sua planilha. Agora, na análise, nós temos um ponto novo chamado de tendência. E um exemplo muito claro de o que seria uma tendência seriam as análises que a gente realizou nesse nosso módulo de ação. Porque se a gente for verificar, tudo aquilo que a gente segmentou de informação, na verdade é uma tendência. Ou seja, uma tendência maior que você venda mais veículos no domingo, por exemplo, ou que você venda veículos da década anterior, conforme a gente viu através das nossas análises. Essas tendências podem ser utilizadas no dia a dia para que você consiga verificar padrões que estão acontecendo e então otimizar a maneira que você está trabalhando. Agora no módulo de ação, a gente vê que nós temos um novo ponto chamado de objetivos. Esse ponto está diretamente ligado na questão de como definir o tipo de informação que você vai coletar na área de coleta. Se você focar a sua atenção nessa parte de definir objetivos, antes mesmo de você começar a fazer as suas planilhas, vai ser muito mais fácil você passar por aquelas outras etapas, porque quando você define os seus objetivos, você já tem uma noção maior de que tipo de dados que você vai precisar fazer a coleta, e você também vai ver como que você precisa conectar essa informação com outras planilhas que você tem na sua empresa, ou caso não haja necessidade, você vai poder criar uma planilha com várias abas e registrar toda a sua informação em uma planilha só. Depois disso, você vai analisar as tendências baseado naquela sua análise, então você vai ter um forte guia de como atingir aqueles seus objetivos. Lembrando que você pode utilizar esses passos aqui como se fosse um roteiro no seu dia a dia, porém adaptando suas necessidades, para que você tenha um direcionamento de como que você vai utilizar tudo isso que você tem aprendido nesse nosso curso de Excel aqui da Dados de Ação. Ou seja, baseado nas suas demandas, você vai conseguir ver como que alguma forma que você aprendeu no curso pode te auxiliar a resolver um problema que você está tendo ou te auxiliar numa análise que você não sabia como começar a fazer. No módulo avançado do Excel, a gente vai aprender novas maneiras de realizar as análises que a gente fez nesse módulo intermediário, que vai economizar bastante tempo e vai nos permitir fazer análises mais complexas. Então eu sugiro que você faça esse módulo avançado antes mesmo de você começar a aplicar todos os seus conhecimentos numa planilha que você vai utilizar por um longo prazo na sua empresa. Porque dessa maneira é mais provável que você já comece da maneira correta em todas as etapas que a gente está vendo aqui na tela. E assim a gente finaliza o nosso módulo intermediário de ação e eu te espero no nosso módulo avançado.